O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o evangelista São João, capítulo 20, iniciando do versículo 19 ao versículo 23. Glória te seja dada, ó Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desculpe. Amém. Pode sentar. Bom, eu não sei se tem alguém que está celebrando aniversário hoje. Tem alguém? Por acaso? Hoje. Porque nós hoje estamos celebrando um aniversário muito especial. É o aniversário do quê? Da igreja. Hoje, dia de Pentecostes, até o tempo está comemorando. Olha essa linda manhã, com o sol aparecendo, depois de 15 dias que aqui não aparece o sol. Até o sol, está comemorando também um dia como hoje, especial para a igreja, que é o dia de Pentecostes, aniversário da igreja. E depois de uma caminhada de 50 dias de celebração pascal, o Senhor nos reúne para celebrarmos a plenitude da Páscoa, o dom do Espírito Santo derramado sobre a nascente igreja. Assim, hoje, na celebração de Pentecostes, somos convidados a meditar sobre a aparição de Jesus aos discípulos e a missão que eles receberam. A festa de Pentecostes era uma comemoração judaica celebrada 50 dias após a Páscoa. Era conhecida como uma festa agrícola, na qual se agradecia a Deus pela colheita da cevada e do trigo, a entrega da lei no Monte Sinai e a constituição do povo de Deus. Mas, ao situar o dom do Espírito nesta festa, autor dos Atos dos Apóstolos indica que o Espírito é a lei da nova aliança e que por esse mesmo Espírito constitui-se agora a nova comunidade do povo de Deus. Portanto, Pentecostes evoca o nascimento da igreja. No domingo passado, celebramos liturgicamente a festa da Ascensão, ou seja, a glorificação de Jesus. Depois de 40 dias aparecendo, comendo e conversando com os seus discípulos, de repente, Jesus desaparece diante deles. Mas antes, Jesus pede aos seus discípulos para não irem embora da cidade de Jerusalém, pois Deus tinha uma surpresa para eles. Seriam batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E esse fato daria para eles poder para serem testemunhas das boas novas em Jerusalém
e até os lugares mais distantes da terra. Dias depois, exatamente na festa judaica de Pentecostes, como vimos na primeira leitura, os discípulos estavam reunidos numa sala em Jerusalém. O Evangelho de João fala que estavam reunidos de portas trancadas. Isso é importante. Estavam reunidos de portas trancadas. Quando você se tranca é porque você tem medo de alguma coisa, né? Bem, e realça desta maneira o evangelista a situação de insegurança própria de quem não sabe, mas a quem recorrer. É a comunidade que ainda não tem consciência do que significa a ressurreição. É uma comunidade fechada e com medo, desamparada num ambiente hostil. Necessita fazer a experiência do Espírito. Porque só a partir dessa experiência estará preparada para a missão no mundo. De repente nasce o Evangelho, Jesus aparece e se coloca no meio deles. Logicamente, todos ficaram contentes e alegres por verem Jesus de novo, dessa forma. E que aí recuperaram a confiança e a serenidade ao ouvirem a saudação. A paz seja com vocês. Tradicional saudação judaica que significa todo o bem contigo, físico e espiritual. E as portas trancadas não podem impedir que ele estivesse no meio dos que nele acreditam. E até hoje será sempre assim. Quando estamos reunidos, ainda com todas as portas fechadas, Jesus está no meio de nós. E até hoje sempre a primeira palavra de Jesus é e será: a paz esteja com vocês. E construir a paz faz parte da missão. Paz na tradição bíblica, no hebraico, shalom, significa muito mais do que apenas ausência de guerra ou calmaria. Significa construir uma convivência humana harmoniosa, onde todas as pessoas possam ser elas mesmas, tendo o necessário para viver. Conviver felizes e em paz significa vida abundante, tanto no material como no espiritual. E essa foi a missão de Jesus, e é também a nossa missão. A seguir narra o Evangelho, depois da saudação, Jesus soprou sobre eles e falou: recebam o Espírito. E aí a mente dos discípulos se abriram e começaram a entender finalmente o que significava a morte e de Jesus, bem como seu aparente sumiço e o Espírito prometido. Compreenderam que, na verdade, Jesus, agora glorificado, não se havia afastado nem se distanciado deles. Muito pelo contrário. Jesus se fazia inteiramente presente, porém agora de outro jeito, pelo seu Espírito Santo. Viram que agora a glória de Jesus era tão ampla e profunda que agora se fazia o membro mais íntimo da própria comunidade. E como escutamos na primeira leitura, o autor dos Atos dos Apóstolos, para descrever aquele realce e aquele momento de esplêndida iluminação dos apóstolos, fala de um barulho do céu, como se fosse um forte vento, de línguas como fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E diz o Ato dos Apóstolos que começaram a falar em outras línguas,
Y todos os peregrinos que estaban escutando les entendían en su propia lengua. E esse milagre de falar em outras línguas é um jeito muito simbólico que tem o autor dos Atos de significar que com o derramamento do Espírito Santo, o Deus eterno chegou fazendo-se presente e permanente para todas as pessoas, em todos os lugares e em todas as épocas. Evidencia a universalidade da boa nova de Jesus e que chegou para santificar-nos, para consolar-nos, para fortalecer-nos, mas que chegou também para que, cheios desse dom do Espírito, actuemos como mensageiros de Cristo, como uma comunidade transformada e transformadora, que gera relações de solidariedade e reconciliação. Porque o ponto central e significativo da missão da paz que está na reconciliação e na solidariedade. E na narrativa da tentativa de superar as barreiras que nos separam e dividem. E essa é a grande responsabilidade que é dada à comunidade no Pentecostes. Porque uma comunidade sem perdão, sem solidariedade, sem reconciliação, já não é mais uma comunidade cristã. Na verdade, hoje celebramos o início de nossa peregrinação como cristãos, como testemunhas de Cristo. Poderíamos dizer que a festa de Pentecostes é o aniversário da igreja, porque depois de Pentecostes, os discípulos e discípulas se espalharam pelo mundo conhecido para anunciar a boa nova de salvação e libertação que Jesus promete e que o derramamento do Espírito ratificou. Por isso é no marco da festividade do Pentecostes que se celebra a semana de oração pela unidade dos cristãos. Para que, segundo o reclamo de Jesus, a comunidade cristã encontre a desejada unidade para que o mundo creia e a humanidade encontre também a unidade. Então a festa de Pentecostes nos conduz a caminhar pelo mundo dando testemunho de quem somos, a quem seguimos e o que buscamos e procuramos para nossas vidas. Se isto não fica claro em nossas vidas, estamos falhando a nossa vocação. E o derramamento do Espírito não vai se manifestar em nós. E essa é a essência da grande festividade que hoje comemoramos. Isto é, conseguir que o Espírito Santo que se nos dá se manifeste de fato em todos e cada uma de nossas ações. Pentecostes, pois, não é algo passageiro e estéril. É a constante renovação de nossa fé pelo Espírito em favor do bem de todas as pessoas. E todos nós, já sejamos da condição que sejamos, ou da raça ou cultura que pertençamos, se nos deu o mesmo Espírito, para que o bem comum. E nesta tarefa, cada um de nós pode cooperar com diferentes dons espirituais, com diferentes serviços, com diferentes talentos, como fala o texto da primeira carta aos Coríntios lida hoje. Mas o objetivo final há de ser o mesmo: a salvação e a reconciliação de todas as pessoas. E atuando dessa maneira, manifestamos que somos um corpo compacto e unido, um corpo cujos membros funcionam no uníssono para o bem de todo o organismo. E nosso corpo eclesial, nossa família eclesial, ou seja, a igreja, é particularmente cada uma das comunidades cristãs e tem que funcionar da mesma maneira, buscando o bem comum de todas as pessoas. Então a igreja nasce
do evento de Pentecostes, isto é, do Espírito Santo ressuscitado. E a igreja nasce missionária, porque nasce de Deus, que enviou Cristo ao mundo, que por sua vez enviou os apóstolos a todas as nações. Daí que Jesus falasse a seus apóstolos: como o Pai me enviou, assim também envio vocês. A igreja nasce do Espírito Santo, que infundiu nos primeiros discípulos e discípulas a luz e a força necessária para levar a termo a missão. Assim, se a igreja nasce da missão, existe para a missão. Portanto, não existe para si, existe para os outros, e precisa ir a todos, sem distinção de raça, nação, cultura, condição social, sexo, orientação sexual, etc. E nós hoje somos mensageiros de Jesus Cristo. E antes de tudo, testemunhas daquilo que viram, encontraram e experimentaram os primeiros cristãos aquele dia de Pentecostes. E esse fato significa irradiar a presença de Deus, de Jesus Cristo, de Deus conosco e da força do Espírito. Proclamar com a palavra e com a vida que Cristo está sempre vivo e presente entre nós. 50 dias depois da Páscoa, neste dia de Pentecostes, nasce a igreja. Celebramos a constituição hoje do povo de Deus, a igreja, chamada a levar para frente a obra de Cristo. Devemos, portanto, renovar e reafirmar nossa fé em todas as maravilhas que Deus revelou. E neste novo aniversário da igreja, vamos orar e pedir que Deus faça de todos nós pessoas iluminadas, que enxerguem com profunda clareza o sentido da presença de Cristo em nossas vidas e em nossas comunidades, para que, como os apóstolos, tenhamos a ousadia e a coragem para testemunhá-lo a todas as pessoas, não apenas de palavra, mas acima de tudo, com nossas ações e com nossas próprias vidas. Amém. Que assim seja. Amém.